Olá, garotas. Olá, mulherada linda. Espero que estejam bem. Hoje vai ser uma aulinha curtinha, bem como a gente gosta, né? Vocês já sabem que eu adoro falar, falar, falar. E mas é uma aula específica para responder uma dúvida que surgiu lá das nossas aulas sobre maturidade, sobre feminilidade e maturidade. E nessa aula eu explico sobre a formação do caráter também de uma pessoa, sobre a formação da personalidade. E em algum momento da aula eu citei que a formação do caráter, ela vai, numa primeira parte, digamos assim, até os 7 anos, e depois até os 14 anos. E que, então, teoricamente, a formação do caráter de uma pessoa, ela se dá na infância. E aí, então, surgiu uma dúvida, até vou ler aqui, deixa eu buscar a dúvida certinha. Agora eu fechei aqui. Mas era mais ou menos assim, ó. Achei. Você disse que o caráter é formado até os 14 anos. Então, quem não teve uma formação adequada em casa, faz o quê? Ok, gente, para eu responder isso, eu vou usar uma imagem de reforço. Deixa eu buscar aqui para vocês. Já deve estar aparecendo na tela de vocês aí uma árvorezinha. E eu vou usar essa árvore para tentar explicar a formação do caráter, a formação da personalidade de um indivíduo. Então, se a gente fazer uma analogia, né, entre um ser humano e uma árvore, a gente poderia pensar mais ou menos desta forma. A semente, antes da árvore ser, ela está ali naquela questão lá da primeira camada que eu comentei. É como se fosse a nossa fórmula, né? É como se fosse aquela misturinha, né, que a vida presenteou a gente, que para quem acredita que Deus idealizou da gente, né? Então, dentro da nossa sementinha é como se estivesse ali a nossa alma, o nosso projeto de vir a ser. O solo é o local em que eu fui inserido, né? É o ambiente, é todo o contexto. Desse solo, eu posso conseguir uma nutrição adequada, desse solo eu posso conseguir a água que eu preciso, né? Então, todo o processo de nutrição para eu me desenvolver. Às vezes a semente é boa, muito boa, porém ela, por sorte, por destino, por algum motivo, ela cai num local que não tem como ela prosperar. Uma semente boa no asfalto vai acontecer, vai brotar. A gente até vê, né? Inclusive eu fico, olha, chateada que as minhas plantas aqui em casa, olha, até converso com elas, dou aguinha de ferver ovo, faço vários, vários esquemas aqui, às vezes, ó, e às vezes as bichinhas morrem, né? Aí eu olho lá olho para a janela para fora lá da empresa que eu trabalho, é um monte de planta nascendo nas paredes, no meio do concreto, tem sei lá o que de terra ali e elas vivem. Mas enfim, então o solo é o ambiente em que a gente foi exposto, que a gente foi inserido. Isso influencia, obviamente, isso influencia a nossa formação, né? A nossa raiz, aquilo que vai, né, se espalhando ali, e que vai trazer os nutrientes para aquela planta, que vai formar aquela planta, dar as características dela. Então, as raízes a gente pode comparar com a nossa biologia.
né, com a nossa genética, tá? O pai que nós viemos, a mãe que nós viemos, o nosso temperamento. Para quem acredita, a astrocaracterologia, então as nossas raízes, até por isso que se diz que temperamento não muda. A gente até consegue, por exemplo, como eu vou explicar para vocês, ao conhecer o nosso temperamento, a gente consegue controlar o lado sombra. Mas é muito difícil uma pessoa pela teoria dos temperamentos, a gente não muda. Você nasceu com um determinado temperamento e vai permanecer assim. Mas você pode ir moldando os teus comportamentos de forma que o teu temperamento não te afete mais, não te dê mais problemas, não te dê prejuízos. Por exemplo, eu sou uma colérica, o meu temperamento é colérico. Os temperamentos são 4. Se vocês quiserem, eu posso dar uma aula só sobre isso, porque é muito, muito, muito legal. É autoconhecimento na veia. Existem 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, tá? A gente tem sempre um principal e geralmente um ali que se chama de aporte. Mas o fato é, nós temos um temperamento que é principal, ele se antecipa. Um colérico, ele é caracterizado pelo fogo. Então, é uma pessoa que costuma ser explosiva, determinada, um trator, sai tratorando as pessoas. Gosta de desafios, gosta de comunicação, persuasão, enfim, só para trazer um pouco de exemplos para isso, né, para não ficar tão subjetiva a nossa ideia aqui em cima da nossa arte. Então, o meu temperamento, até porque eu trabalhei com RH por muito tempo e eu me especializei nessa área de comportamento e temperamento, eu aprendi a dominar o meu lado sombra. Eu aprendi a desenvolver empatia, tolerância, paciência, que são as dificuldades maiores de um colérico. Trabalho em equipe, disciplina, constância. Um colérico, ele até consegue ser disciplinado, porque ele coloca, é uma pessoa que coloca tanta coisa no dia a dia dele, então ele é determinado a cumprir aquilo, mas ele não é muito bom com disciplina, com essa coisa mais leve, assim, né? O negócio dele é bora que bora. Mas a gente consegue ir moldando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para conseguir atenuar esse lado muito forte do nosso temperamento. E, enfim, cada temperamento tem seu lado luz, seu lado sombra. Eu vou adorar falar sobre isso se vocês toparem. Mais adiante, então, da nossa árvore, a gente falou da semente do solo, das raízes, e aí vem o nosso tronco, o tronco da árvore. Vocês já escutaram a expressão pau que nasce torto nunca se endireita? Em um certo modo, em um certo ponto de vista, é isso aí mesmo. O tronco é o nosso inconsciente, tá? Pensando na árvore, numa analogia, vamos pensar assim: nosso tronco é o nosso caráter. É tudo aquilo que foi formado a partir do nosso solo, a partir das nossas raízes, do quanto a gente pôde se nutrir naquele ambiente, do quanto que aconteceu no nosso contexto familiar também, né? Tudo aquilo que foi marcando a nossa vida e que acaba ficando. Tem memórias que estão no nosso inconsciente, tem situações, tem dores, tem alegrias, tem traumas, tem pessoas que nos marcam positiva e negativamente. Isso tudo vai formar o nosso caráter, a nossa parte inconsciente também do nosso ser. E isso, gente, é imutável, tá?
uma vez que eu construí um caráter com inclinações baixas, eu vou ter que lutar contra as inclinações, mas eu não vou mudar o meu caráter. E aí eu vou trazer uma história muito pessoal minha e vou dividir com vocês. Eu tive um contexto familiar dificílimo. Difícil porque quem me conhece já sabe um pouco mais da minha história, eu vou ser muito breve. Eu sei que tem pessoas aqui que não fazem ideia. A minha mãe, ela engravidou muito jovenzinha, ela tinha entre 18 e 19 anos, tinha um namorado, enfim. E a minha mãe, quando se viu grávida, ela não era um namorado, mas enfim, não era uma relação muito sólida. As nossas famílias, os dois lados ali, eram contra. Então, assim, é um quadro difícil. E quando meu avô, pai dela, né, soube dessa situação, ele acabou a, expulsando de casa. E o meu pai, o namorado da minha mãe, enfim, a abandonou, ele não assumiu a gravidez e ela ficou muito maus lençóis. Então, a minha mãe, que estaria começando uma faculdade, se tudo desse certo, se viu grávida sozinha, tendo que começar a trabalhar em qualquer coisa, ela foi trabalhar em padaria, em supermercados, coisas assim, para conseguir se sustentar, para conseguir viver. A minha avó, um anjo, sempre ajudava ela, meio escondida do meu avô. E, enfim, gente, quando eu tinha um aninho, a minha mãe descobriu um câncer que foi extremamente rápido. Em meio ano depois ela acabou falecendo. E o meu pai, eu fui ter contato com ele, conhecer ele quando eu já tinha uns 5 anos. Então, esse tempo eu vivi com os meus avós. Os meus avós, pessoas maravilhosas, incríveis, trabalhadores, produtores rurais, mas eles eram de um contexto também difícil, em que as conversas elas não eram assim abertas. Eles não, é aquela velha história, né? Eles não podiam dar para mim o que eles também não receberam. Então, a minha infância ela foi muito marcada por diversos tipos de dificuldade, de dores, de faltas no sentido emocional. Nunca me faltou nada. Eu cresci no interior, mas o interior do interior mesmo. E, e eu percebo que a minha história, desde a minha infância, ela me trouxe feridas tão grandes de rejeição, de abandono, e principalmente a falta da minha mãe, porque um bebê de 1 ano e meio, como eu não tive a minha mãe ali, a minha grande dor da minha vida foi não ter sido autorizada a viver. É como se eu não tivesse tido alguém que me dissesse, isso tudo num nível inconsciente, tá? É como se eu não tivesse tido alguém que me dissesse, Tainara, você foi quista, você é querida, você tem permissão para viver aqui na Terra, você tem permissão para habitar esse local, para pertencer a esse local. E eu sempre me senti, ao longo de toda a minha infância e adolescência, inadequada. Eu me sentia um incômodo, eu me sentia. Tudo que eu queria era ser adulta e poder me bancar. Tudo que eu queria era poder não causar mais transtornos e tristezas na vida das pessoas. Porém, para isso, eu usei caminhos muito tortos, em várias situações. E isso nem é tão longe assim. Até uns 3 anos atrás, eu tropeçava muito, mas muito mesmo. E sendo muito honesta com vocês, tudo que eu falo, tudo que eu trago aqui sobre amadurecimento, sobre feminilidade, sobre relação de pais, é porque eu já vivi mesmo na pele tudo isso. E eu já fui a mulher mais masculina no sentido não físico, mas psíquico, ao extremo. Eu tinha muita energia masculina. E isso me gerou os piores tipos de situações em relacionamentos. E justamente essa vontade de trazer, de compartilhar, é porque eu vivi um processo de evolução de consciência
através de estudo, através de tombos. E hoje eu quero compartilhar isso. E não é só para meninas que estão começando a vida, começando os namoros. Eu vivi isso estando me relacionando. E todo o meu processo de amadurecimento foi ao longo de um relacionamento também. Então, é possível a gente ajustar-se e com os nossos movimentos, a própria relação começar a se equilibrar. Eu acho que eu já devo ter comentado também. Claro que parte dos dois, né? Para uma relação dar certo, os dois devem estar dispostos ao amadurecimento. Mesmo que isso não seja dito, mas que isso se perceba no dia a dia, né? Se perceba essa predisposição a evoluir, a perceber o que magoa o outro, a perceber como pode ser melhor, como posso servir melhor no trabalho, como posso fazer mais dinheiro, como posso cuidar mais dos meus filhos, como posso ser uma pessoa mais virtuosa, né? Então, gente, eu sei que a minha formação de caráter, ela foi deficitária, faltou muita coisa. E eu tenho inclinações baixas. Eu tenho inclinações a ser uma pessoa controladora, uma pessoa autoritária, tenho inclinações a não ser uma pessoa leal, e aqui caberia muita explicação sobre isso, do porquê que eu tenho esses comportamentos, ou menos tinha. Eu tenho inclinações, mas nem tudo está perdido. Não é assim, então você é assim, você é uma pessoa mau caráter e não posso confiar, não posso me relacionar, não vai vir nada de bom. Não, não é assim que funciona. Deus não nos faria um projeto acabado, né? A grande vida, o universo, enfim, as almas. Nós não estaríamos condicionados ao fracasso. Eu sempre acredito que há reparação e há esperança nas coisas. Então, seguindo a nossa árvore, a partir então dessa nossa formação, a gente tem a possibilidade, né, de formar a nossa copa. A nossa copa, na nossa árvore, é a nossa personalidade. Quanto maior a minha copa, quanto maior eu espalho os meus galhos, mais forte é a minha personalidade. Mais eu coloco ali, mais minha alma, mais da minha semente está vindo ali. O que isso significa também? Digamos que, bom, eu sou uma semente de pêssego, vou pensar. Quando Deus me idealizou como uma semente de pêssego, eu só posso ser uma árvore que dê pêssegos. Eu acredito muito nisso no sentido de vocação, de... Hoje se fala muito, né? Ai, seu propósito. A parte, essa coisa às vezes muito filosófica e que às vezes não conecta com a realidade, mas, gente, propósito dá uma aula à parte, tá? E, e muito legal. Mas vamos pensar em propósito, em, em vocação também, em aquelas coisas que são nossas, em aqueles pequenos ou grandes talentos que nos pertencem e que, independente de qual local que eu estiver atuando, trabalhando, eu posso colocar essa minha marca nesses locais, tá? Por exemplo, eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de ensinar. Eu até penso que o meu trabalho, ele se desenvolve numa área de psicoeducação, muito além de simplesmente, como se fosse simples, mas muito além de somente sentar com um paciente, um cliente e trabalhar uma terapia, uma mentoria individual. Eu gosto da ideia das pessoas se apropriarem do conhecimento e elas revolucionarem, transformarem a própria vida e não usar
às vezes, né, um terapeuta como uma bengala para se apoiar, para pedir aquele aconselhamento. Eu gosto muito da ideia das pessoas buscarem por si as suas transformações, com determinação, com atitude, com constância, com vontade, né? Então, um dos meus talentos, que sempre foram muito presentes, é essa capacidade de se comunicar, de explicar. Isso é desde a minha infância, isso sempre esteve em mim. Quando eu tinha uns 9 anos, ou por 10 por aí, eu ia na minha escola à tarde dar aula de reforço para os meus colegas, porque eles não entendiam matemática e eles estavam muito ruins, eles iriam reprovar. E aquilo me comoveu. Eu disse: não, vocês não vão reprovar, vamos lá, a gente vai aprender. E eu explicava. E desculpa, gente. E eu explicava e eles entendiam o que eles não entendiam que o professor explicava. Então, a parte é. Tô parecendo muito arrogante falando isso, mas é para ajudar vocês também a perceberem quais que são aquelas coisas que vocês fazem desde sempre, que sempre foi natural. O meu trabalho hoje, lá com tecnologia, que não tem nada a ver com terapia, é de comunicação. Eu me comunico, eu ensino a usar um software, eu ensino a trabalhar com ferramentas de gestão. Aqui eu ensino a vocês trabalharem com os recursos que vocês têm para gerir melhor a vida de vocês. Percebe como o meu propósito, as minhas vocações, aquilo que Deus me deu de presente, eu consigo colocar em vários contextos? E assim eu distribuo a minha copa. Pode ser que hoje você se identifique numa área, né? Tem pessoas aqui que, enfim, têm uma profissão muito bem formada. E isso é como você espalha a sua copa, né? E não só em trabalho, né, gente? Em tudo que a gente faz. Toda a forma como eu sou em casa, com os meus amigos, com a minha família de origem, com a minha família que eu formei, é em tudo aquilo em que eu coloco o meu eu, tá? Quanto mais uma pessoa é autêntica, quanto mais uma pessoa imprime a personalidade dela no que ela faz, maior é essa copa, maior é essa personalidade, mais fácil de dizer, nossa, isso aqui tem a cara da Tainá, isso aqui tem o toque dela, isso aqui tem o jeito dela. E aí tem pessoas que fazem isso com mágica, gente, com mágica, com aquele detalhe, com aquele cuidado, com um apreço nas coisas. E é nessa direção que a gente tem que caminhar, né? De, não é sendo sempre mais do mesmo, vivendo aquela vida, uma roda, uma corrida interminável, todo dia a mesma coisa, toda, né? Ah, eu trabalho porque eu preciso pagar minhas contas, porque daí eu tenho que limpar minha casa, e a criança tem a escola, bah, sabe? E onde está a mágica do nosso dia a dia, né? E aí vem o melhor de tudo, que eu até escrevi frases ali embaixo. O que que uma boa árvore faz? Nem todas, né, gente? Mas na nossa analogia aqui, nós fazemos frutos. Uma árvore a gente conhece pelos frutos. Então, meu amigo, minha amiga, se você, assim como eu, teve problemas na formação do caráter, fique tranquilo, porque você vai trabalhar a sua copa e você vai entregar frutos para a sociedade. O que que são esses frutos, gente? São as ações, são as obras, são as tuas atitudes. E como que a gente consegue lutar contra um caráter mal formado? A gente luta com virtudes. A gente desenvolve virtudes, tá? Essas virtudes vão dar o aporte para que o nosso caráter ele fale cada vez mais baixo. Hoje eu afirmo de boca cheia que o meu caráter mal formado, em que eu me colocava em situações
difíceis, em situações dramáticas, doentias, eu não me coloco mais. Eu não me coloco mais. E eu não causo mais isso nas pessoas. Porque, em maior ou menor medida, eu fui responsável por tudo aquilo que me aconteceu. Eu fui responsável porque eu escolhi determinadas pessoas para entrar na minha vida. Eu escolhi as empresas em que eu queria trabalhar. Eu escolhi o círculo de pessoas que eu queria na minha volta. E eu escolhi fechar a boca quando eu deveria me posicionar. Eu escolhi que comandassem a minha vida várias vezes. Ou eu escolhi sufocar as pessoas que estavam ao meu redor com o meu jeito controladora, tratorada de ser. Mas hoje eu desenvolvi virtudes. Eu tô pronta? Claro que não, e bem longe disso. Mas hoje eu já sei que, por exemplo, eu não sou desleal com ninguém jamais. Coisas que lá com 20 e poucos anos eu era em muito. Eu era o tipo de pessoa que eu me desinteressava por alguém. A minha psicóloga dizia que eu fazia isso antes da possibilidade de ser abandonada. Quando eu via que, bom, a relação tá indo para uma coisa mais confortável, antes que eu pudesse ser abandonada, e reviver aquele trauma da minha primeira infância, então eu abandonava essas pessoas. Eu começava a me interessar por outras. Isso é horrível? Sim, é horrível. Estou trazendo algo muito íntimo para vocês. Para mostrar que, bom, hoje uma das minhas principais qualidades é a lealdade, é perdão. Até eu compartilhei com vocês ali um pouco sobre aquele teste, né, das virtudes. Ele obviamente não vai ser 100% escrachado, não. E cada vez que vocês fizerem, ao longo do tempo pode vir um pouco diferente, né? Vocês vão perceber, porque a nossa vida é dinâmica e as virtudes também, mas ele dá um norte para a gente perceber. Nossa, olha, eu não sabia, eu nunca tinha parado para pensar o quanto que perdão é uma coisa forte em mim. Em todas as vezes que eu fiz esse teste desde 2019, o perdão tá ali entre as principais. E realmente, porque eu não sou uma pessoa rancorosa. Não, eu esqueço. Mesmo que tenha sido muito profundo que algo me fez, o que alguém me fez, em algum momento parece que nossa, isso aconteceu. Eu não guardo, não guardo mágoa. E foi tão gostoso saber isso de mim. Então, por isso que eu convidei vocês para fazer isso, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar pérolas ali sobre as virtudes de vocês, sobre aquilo que é o jeitinho de vocês, sobre as forças de caráter de vocês. E não ao acaso tem esses nomes, porque tem a nossa formação do caráter, nós tem aquelas nossas forças de caráter que eu consigo colocar elas sobrepostas àquilo que veio da minha história. Para não ficar num limbo também sobre o que são virtudes, eu enumerei algumas aqui, além daquelas que aparecem no teste, tá? Então, algumas virtudes humanas: bondade, benevolência, justiça. Eu admiro muito quem tem forte essa virtude de justiça também, de saber o certo do errado, né? E de defender as causas. Paciência, sinceridade, responsabilidade, otimismo, sabedoria, inteligência, resiliência. Vocês percebem que também as virtudes, elas estão muito dentro das soft skills, tão famosas que a gente escuta tanto, né? Olha, as empresas estão buscando os profissionais que têm mais desenvolvido as soft skills. Tem a ver com virtudes, gente. Tem a ver com ser uma pessoa virtuosa, que coloca isso em cada obra que ela realizar, que coloca isso nos frutos que ela entrega qualquer situação e pessoas que vocês estiverem cercados. Então, os seus frutos a gente vai perceber no trabalho, a gente vai perceber nos hobbies, a gente vai perceber com os amigos, com os filhos, né? Com os pais. Uma árvore se conhece pelos frutos. Outras, respeito, modéstia, confiabilidade, lealdade, autoconfiança, espontaneidade, coragem, prudência, honra,
determinação, perseverança, disciplina, simpatia, humildade. Humildade é o solo para todas as virtudes. Acho que trancou aqui o meu zoom. Humildade é o solo para todas as virtudes. A gente precisa se curvar diante da vida para deixar ela nos ensinar. Tranquilidade, honestidade, flexibilidade, misericórdia, compaixão, perdão, integridade, criatividade, generosidade, altruísmo, dedicação, enfim, tem tantas. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então fica essa minha mensagem para vocês. Uma árvore se conhece pelos frutos. Cuidem, espalhem essa copa, gente. Espalhem essa copa e distribuam os frutos de vocês. Porque, no final das contas, é isso que nos torna maiores como seres humanos. Eu acabei esquecendo de ler a frase final aqui, mas ó, a qualidade das nossas obras revela o grau de adiantamento moral de nosso ser. Então, quanto maior a nossa capacidade de serviço, de entrega, quanto maior a nossa virtuosidade, também mais elevados nós estamos. Beijos e até!